respeito a vocês que chegaram no horário, vamos tocar a ficha. Primeiro esclarecimento, já aproveitando que no final eu torno a falar de novo, para ver se tiver mais gente, né? Nós estamos programado no nosso plano uma aula no próximo sábado. Eu acredito que a gente não vai ter necessidade, eu creio que eu vou conseguir terminar a matéria hoje, então a gente fica só com a aula de segunda que vem, tá? Mas nós vamos confirmar isso no final da aula, mas tudo indica que sim. Hoje é só a matéria, não tem correção de exercício, aquilo me toma mais tempo. Bom, eu havia falado com vocês no último encontro sobre teoria de sistemas, que ela veio logo depois da teoria estruturalista, que é aquela que conflito gera inovação. E aí nós vimos na aula passada que teoria de sistemas é uma teoria assim, que não tem... Não é uma teoria que vou estudar isso no futuro. Olha, se vocês forem estudar biologia, quando forem fazer faculdade, sim, vocês vão ver de novo. Mas em termos de prática no dia a dia, é só interessante por causa desses dois modelos aqui, o modelo sociotécnico de Tavistock e o modelo de CAT-SCAN. Aliás, quem for fazer psicologia, certamente vai estudar isso aqui de forma mais profunda, porque o modelo sociotécnico de Tavistock é a base do que a gente entende que a motivação vem de dentro, não de fora. E por isso a psicologia estuda bastante, tá? E o modelo de CAT-SCAN que diz que traz pela primeira vez o conceito de entropia, que quem for fazer medicina, enfermagem ou engenharia vai lidar com esses conceitos. Então é interessante que vocês já saibam isso, quando chegar lá na época da faculdade, não ficarem com aquela cara de não estou entendendo nada, cadê a tecla SAP? Pelo amor de Deus, alguém traduz, tá? Ele fala o seguinte, a entropia é a necessidade que eu tenho enquanto organismo, e aí, no nosso caso, organização, de que a gente tem dependência do meio. Todos nós, seres humanos, nós fomos criados pela entidade que vocês quiserem, ou pela explosão, ou vindo do macaco, do jeito que vocês quiserem acreditar, tá? Mas o mais importante é que nós somos seres gregários, nós somos feitos para viver em coletividade, porque nós dependemos muito uns dos outros. Somos o único bicho que depende da mãe por muitos anos. Os bichos na natureza... Dudu, não dá. Os bichos na natureza conseguem se liberar mais rapidamente. Nós não, nós somos muito dependentes. Sem a mãe a gente não consegue viver, tá? Vamos ver um pouquinho sobre esse conceito de CAT-SCAN, que é... que é o conceito da entropia, então. Todos nós temos a tendência ao desgaste, né? Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos, tá? Isto é assim para todos os organismos vivos e é também para as organizações. Vocês veem muita empresa quebrar, justamente porque com o tempo elas vão perdendo alguns talentos, elas vão perdendo o bonde da história, elas vão perdendo caminhos da inovação e elas acabam quebrando, né? As empresas de ônibus, nada mais retrógrado do que empresa de ônibus. Todas as empresas de ônibus que a gente conhece aqui no Brasil estão quebradas. As de Canoas tiveram greve aí até outro dia. De Porto Alegre, a principal, que é a Carris, deu um prejuízo de 70 e poucos milhões no ano passado. Mas por que isso? Porque ela tem um modelo muito dependente do passageiro. Ela não é bem planejada e com esse desgaste ela acaba quebrando. E aqui então vem uma curiosidade. Entropia negativa é a única coisa boa quando alguém fala negativo. Geralmente a palavra negativo está associada a uma coisa ruim. Entropia negativa é exatamente o contrário, é uma coisa boa. Eu não vou falar positivo para não dar confusão, tá? Então, entropia negativa é a nossa capacidade de, à medida que a gente vai tendo desgaste, de a gente ir se recuperando. É o caso, por exemplo, de alguns de vocês que devem fazer exercício ou ter uma alimentação saudável. À medida que vocês estão se desgastando, vocês estão repondo. Se alguém aí gosta de correr ou de fazer academia, muita gente aí deve usar eletrólitos, que são aqueles Gatorade da vida. É isso aí. Aquilo é uma forma da gente se reidratar e botar os nossos sais minerais para dentro. As moças todas que estão aqui têm menstruação. E a menstruação é responsável pela perda de boa parte de vitaminas e proteínas pela mulher. Porque quando o sangue vai um monte de coisa junto. Tá, e aí? O que eu posso fazer?
Ah, vocês têm que comer muito queijo branco para repor o potássio que vocês perdem. Vocês têm que comer banana para não ter cãibra. E por aí vai. Então, a entropia negativa é quando a gente consegue manter a integridade fazendo alguma coisa, né? Evitando que o nosso sistema entre em bagunça e a gente pife, tá? E aí eles trouxeram outros termos também no modelo de CAT-scan, que é o estado firme ou homeostase. Homeostase, outro dia eu até expliquei para vocês, é quando a gente mantém num determinado equilíbrio. Eu acordo todos os dias, escovo os dentes, tomo meu banho, tomo meu café, que é a primeira e principal refeição do dia, faço os meus deveres e tal, aí mais tarde vou comer uma fruta se sentir fome, depois vamos para um almoço, e aí eu procuro manter sempre coisas leves a cada 3 horas para fazer com que o meu corpo continue trabalhando bem. Se eu sou daquela pessoa que não tem a hora certa, aí eu começo a engordar, porque quando o corpo não consegue saber quando vem comida, quando chega, ele trata de guardar aquilo como reserva calórica. É por isso que não comer também engorda. Porque chega um ponto que o corpo não entende. Ué, como eu não sei quando esse maluco vai botar comida para dentro, o que vier eu vou guardar. E aí vira gordura. Tá? É por isso que vocês veem tantas pessoas mais pobres, mais miseráveis, gordos. Não é que eles comam muito, é que como eles comem muito pouco e comem de forma aleatória, quando tem, o corpo não sabe quando vem, trata de guardar tudo que entrar como forma de manter o corpo vivo, tá? Tá, e ok, e dá para ser assim eternamente? Não, a gente começa a ficar doente, a gente começa a ter problemas. Então as organizações são do mesmo jeito, elas têm um período em que elas ficam legais, né? Estão ganhando dinheiro, o mundo à sua volta muda, e ela tem que sair daquela homeostase para uma outra homeostase, ou seja, procurar manter o equilíbrio. E essa mudança de uma homeostase para outra homeostase se chama heterostase, é uma transição. Exemplo, a IBM é uma empresa que foi criada há muitos anos, se chama International Business Machine. Ela foi criada para ser uma empresa fabricante de computadores. Só que os computadores eram para a empresa, né, aquelas coisas enormes que ocupavam 3, 4 salas. Tá, à medida que vieram os concorrentes, a Apple foi um dos principais, a IBM começou a perder mercado. E ela se reinventou e ela passou a trabalhar com automação de escritórios. E por aí vai, tá? Tanto é que a palavra PC, eu tenho um PC, né, que o pessoal hoje traduz como Personal Computer. Mas, na verdade, o PC eram os computadores de uso doméstico que eram similares à IBM, que era muito caro para o doméstico ter, e aí também eram IBM PC, que a gente chamava. O cara comprou uma marca Compaq, IBM PC. Porra, IBM PC é Portable Compatible, é um portátil compatível com a IBM. Ele roda todos os programas que a IBM rodava, tá? Com o tempo, a IBM deixou de fabricar computador e aí a palavra PC passou a ser Personal Computer, tá? Então, vocês veem, evolução, né? Ela não acabou e ela mudou. A Xerox é a mesma coisa. Aliás, uma curiosidade para vocês. Xerox em inglês é Xerox. A primeira vez que eu vi isso, eu estava fazendo um voo para Nova York e a diaba da mulher do balcão, do you have your Xerox? Aí eu olhei assim, né, o que ela está falando? Aí perguntei para os outros, ninguém sabia, né? A copy. Aí a gente entendeu que Xerox é Xerox. Pô, bonito, né? A gente fala Xerox, os caras falam Xerox. A Xerox também é outra que saiu da simples ideia de criar copiadoras para automação de escritórios, tá? Então ela saiu de uma homeostase, passou para uma heterostase, e entrou numa outra homeostase, e tem que ser assim ad eternum, porque a tecnologia não para, tá? Ela muda o tempo todo, e ela muda o tempo todo, as empresas têm que mudar junto. E aí, finalmente, nós temos a diferenciação. A gente tende a fazer coisas mais elaboradas para a gente poder se diferenciar do restante do mercado, tá? Se a gente não fizer isso, alguém vai fazer no nosso lugar. Então, ponham a dedo na consciência, quando eu falo para vocês estudarem, é para sempre, não pode mais parar de estudar. Existem várias formas de estudar, eu já falei para vocês que não precisa frequentar um banco escolar para estudar. Vocês têm que ler, têm que participar de congresso, têm que conversar com gente melhor do que vocês. Por quê? Porque é assim que a gente evolui. Ouvidos abertos e sendo humilde, tá? Tem sempre alguém que sabe mais. Bom, e aí,
Tá, e essa teoria valeu de alguma coisa? Bom, caras, ela acrescentou essas ideias de entropia negativa, ou seja, para as empresas se cuidarem, não ficarem paradas em berço esplêndido achando que tudo vai dar certo. Um exemplo muito forte disso, e muito recente na nossa vida, que é a Ford. A Ford era a maior montadora do mundo até antes da Segunda Guerra. E aí, de repente, ela despencou, porque veio a Segunda Guerra, as máquinas dela eram velhas, começou a fabricar tanque e jipe pro governo americano, e na hora que acabou a guerra, tiveram que readaptar as máquinas para fazer carros modernos, as máquinas não estavam adequadas, e aí a General Motors passou e virou a grande. A General Motors, por sua vez, achou que ia sempre ganhar dinheiro, até que entrou uma Toyota e mudou o estilo de fazer carro. Agora, todas elas, pessoal, todas as montadoras de veículos no mundo valem, todas juntas, tá? Valem menos do que uma Tesla. A Tesla, uma montadora que nasceu outro dia, que fabrica carro elétrico e bateria elétrica, conseguiu ter, em termos de valor, a soma de todas as outras e ainda passa alguns trilhões, tá? Por quê? Porque os caras ficaram parados no tempo, tá bom? Então é uma teoria mostrando que eles não queriam entrar em choque com a teoria estruturalista e eles não queriam ficar levando pancada, tá? Por quê? Porque o mundo estava mudando muito naquela época, era tudo muito novo para o que viria ainda depois da guerra, né? Houve muito avanço tecnológico após a guerra, tal é a internet. E aí chegamos nessa teoria contingencial e a teoria institucional, são as duas sobre as quais vocês farão exercício, tá? Então, depois que terminarmos essa aula, aí já respondendo a Ana, que já me perguntou mais cedo, é sobre essas. Por que essas duas? Que foi o que eu falei na semana passada. Porque essas duas são as principais para a vida profissional de vocês, para a vida pessoal de vocês, e porque no terceiro e quarto ano elas vão fazer falta para vocês, assim como a matéria a seguir, que é a matéria do terceiro trimestre, tá? Eu comecei só com 4 agora, também não estou com muito mais aluno, estou com 14. Uma pena que a turma não vem. Para variar os vídeos, tem alguns engraçados, eu diria assim, ri mais das outras vezes, mas eu sei que vocês já estão meio de saco cheio, cansados, e a criatividade vai acabando também, tá? Mas tá todo mundo bem em termos de nota, graças a Deus. Na minha disciplina não vamos ter problema, porque o terceiro trimestre vai ser mais tranquilo. Bom, teoria contingencial. Tá, de onde veio esse nome? Veio de contingência. O que é contingência? A contingência são coisas externas que acontecem independente da nossa vontade ou não e que podem mudar a nossa forma de agir. Pandemia foi uma contingência. Eu perder um emprego é uma contingência. A empresa que eu trabalho deixar de exportar para a China, porque a China declarou que o frango que a gente produz tem Covid, é uma contingência. O McDonald's, eu abri uma franquia do McDonald's, e aí de repente veio uma lei dizendo que ninguém podia comer ali e só pode ser drive-thru, é uma contingência, porque por mais que eu queira vender no drive-thru, nem todo mundo tem saco de esperar numa fila por 1 hora e meia para pegar um sanduíche. Aliás, aquele sanduíche imperdível, né? Bom, em suma, são contingências que surgem na nossa vida, tá? E elas existem também na vida das empresas, tá? E elas podem ser restrições à minha atividade e podem ser oportunidades do que eu vou fazer. Bom, aí eu tenho esta cara deste bebê do tipo assim, não estou entendendo nada, que é o que vocês, ou algum de vocês deve estar na mesma, tá? O que é importante na teoria contingencial? Não existe um tipo ideal de organização. Por que isso? Porque cada lugar e cada momento pode te oferecer contingências diferentes. Neste exato momento, no Rio Grande do Sul, nas diversas regiões que nós temos aqui, nós temos contingências completamente distintas. Algumas estão com bandeira vermelha, outras estão com bandeira laranja, outras a economia impactou tanto que afetou, outras vão perder agências do Banco do Brasil, que é só fonte de troca de dinheiro, de pagamento de contas, porque o Banco do Brasil vai reduzir o número de agências. Tá, Sérgio, que bobagem, que isso afeta? Pô, afeta pra caramba. Imagina só, vamos supor que eu moro em Forquetinha. Forquetinha tem a agência do Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil decide que vai fechar a agência de Forquetinha e eu vou ter que viajar para a cidade do lado, que fica a 20 minutos de distância da minha. 20 minutos é pouco, Sérgio. Só que o que vai acontecer? Eu vou fazer o meu depósito e retirada de dinheiro lá na cidade de 20 minutos de distância. E já que eu estou por aqui, eu vou no comércio daqui.
e eu acabo consumindo no comércio dali e não no comércio de Forquetinha. Aí as empresas de Forquetinha começam a perder cliente para... Putz, o que significa isso? Que vai ter firma fechando em Forquetinha e vai ter um monte de gente desempregada em Forquetinha. Contingência, certo? Aí para o lado de lá da cidade de 15 minutos, é uma contingência positiva, uma baita oportunidade, porque está vindo uma nova clientela que não costumava vir. Tá? O Walmart, para quem não sabe, aqui no Brasil é representado pelo Big, ele foi criado baseado em contingência. O que acontece? Os americanos tinham que andar bastante para fazer compras, os americanos do interior. As cidades lá nos Estados Unidos não são como as nossas aqui de 120, 140 mil habitantes. Está cheio de cidadezinha de 4, 5 mil habitantes. E aí o que ele fez? Ele percebeu que aquilo era uma oportunidade, que esses caras tinham que se deslocar muito. E ele pegou uma cidade maiorzinha, que tinha várias cidades pequenininhas, e ali ele colocou um supermercado Walmart. Então as pessoas pararam de viajar tanto, iam nesse supermercado dele, e o compromisso dele é que o preço sempre seria baixo. O cara ganhou muito dinheiro. Tá? Ele não deu certo no Brasil, por causa de legislação trabalhista, mas lá ele deu muito certo. Tá? E ganhou muito dinheiro. Ganha até hoje. Oi, amor. Bom, e aí a teoria contingencial, então, está dizendo, se não existe um tipo ideal de organização, também não é, nada pode ser considerado como definitivo e absoluto nas organizações, porque as nossas organizações dependem das condições que estão no nosso entorno. Tá, Sérgio, o que isso tem a ver com a minha vida pessoal? Muito simples. Dependendo do tipo de curso que você vai escolher, em termos de mercado, você vai morrer de fome. Ou vai ganhar muito dinheiro. Dando um exemplo, tá? Eu tenho uma sobrinha cujo pai indicou para ela que ela fizesse engenharia de alimentos há uns 8 anos atrás. Não, que essa é a profissão do futuro, porque cada vez mais as indústrias vão ter que aperfeiçoar o processo e tal. Faz engenharia de alimentos. Quanto ganha um engenheiro de alimentos formado hoje? R$ 2.200, R$ 2.300. Que? Uma graduação depois de 5 anos, só isso. Aí em Canoas é onde paga mais esse salário, tá? Esses moinhos todos que vocês têm aí de trigo, que faz pão e tal, todos eles têm um engenheiro de alimentos porque a lei exige. O salário médio é de R$ 2.200, R$ 2.400. É um trabalho hercúleo, de herói, porque você lida com um monte de gente com um nível muito baixo de conhecimento, por consequência, o nível de higiene é muito ruim, e você lida com alimentos. E tem uma alta responsabilidade, porque judicialmente quem vai ser processado é você, mas o salário é ruim porque tem gente demais. Tá, e aí, o que ela fez? Ela não sabia o que fazer e começou a estudar para concurso. E enquanto estudava para concurso, fez mestrado em engenharia de alimentos. Terminou com louvor e, graças a Deus, para a sorte dela, ela passou num concurso e hoje ela não faz nada a ver com engenharia de alimentos, certo? Bibliotecário. Bibliotecário é extremamente importante. Precisamos de bibliotecas. Qual é o problema? Nós estamos num país que não lê. Se nós estamos num país que não lê, as bibliotecas não são incentivadas. Várias escolas no Brasil não têm sequer uma biblioteca. Isso é uma verdade. Se não tem uma biblioteca, não tem um bibliotecário. Então, significa que é uma profissão complicada. Então, as condições ambientais vão determinar que tipo de atividade eu devo fazer para poder ter sucesso. Mas eu queria tanto. Faça no seu horário livre, faça aquilo como um hobby, não precisa deixar abandonar o seu sonho, mas tem que entender que aquele sonho não vai te sustentar. Então, tu precisa pagar as contas, né? Esse slide aqui, ele é extremamente importante para o projeto 3 e projeto 4 de vocês, tá? E a gente vai tornar a tocar nisso nas aulas sobre Porter e tudo mais. Bom, toda empresa, toda organização está envolvida em 2 tipos de ambientes: o ambiente geral e o ambiente de tarefas. A professora Lisiane, que é a que dá a disciplina de projeto 3 e projeto 4, vai falar sobre isso com vocês, mas era preciso que vocês já tenham isso, ela não vai ensinar isso para vocês. Ela vai pedir para que vocês criem uma empresa e vocês têm que falar sobre o ambiente delas, tanto geral quanto de tarefa. O que é o ambiente geral? São as condições mais macros em torno da empresa. Então, as condições tecnológicas. Quais são os recursos? Tecnologia não é só computador, tá, pessoal? Conhecimento é tecnologia. Quais são os recursos naturais que eu necessito para fazer a produção? O que eu preciso de desenvolver em termos de pesquisa para fazer com que o meu produto ou serviço aconteça? Condições legais. No meu país eu posso ter aquele tipo de negócio ou é proibido, né? Condições econômicas. Qual é o poder de compra que o meu consumidor tem?
Se ele não tem poder de compra, não adianta eu colocar meu produto ou serviço para ser vendido numa determinada área, porque não vai dar certo. Meu filho, pede para sua avó falar baixinho lá, por favor. Sua avó, baixar a voz. Condições demográficas. O que é condições demográficas? São a idade das pessoas, da população, é o grau de pobreza, é o grau de instrução, de que forma elas estão distribuídas. Isso tudo vai determinar não só o poder de compra, mas também os hábitos de compra daquela população. Vocês ficam muito pensando aqui em termos de Rio Grande do Sul, mas o Brasil é uma fauna, tá? Então, a região norte do Brasil e a região centro-oeste têm hábitos culturais completamente distintos. Na região norte, na região centro-oeste, em alguns lugares do interior do Nordeste, a mulher não tem valor. E ela, por se ela não tem valor, ela não pode ter palpite, né? Quem determina é o homem. A pessoa que tem dinheiro em alguns desses lugares pode não ter conhecimento esse formal que a gente fala das escolas, mas se essa pessoa tiver dinheiro, seja de que forma ele tiver sido obtido, é uma pessoa que detém poder e que determina as coisas. Então, isso tudo afeta. Afeta porque se eu tenho poder e eu tenho dinheiro, automaticamente eu acabo te influenciando no que você vai comprar. Condições ecológicas. Tá, como é que são as condições ambientais nesse lugar onde eu vou trabalhar? Eu vou instalar minha empresa na Amazônia, vou instalar minha empresa na Pampa Gaúcha, ou vou instalar minha empresa na Caatinga Nordestina? Isso tudo impacta. E aí, finalmente, as condições culturais. Só para dar uma ideia para vocês. O Magazine Luiza, vocês são todos muito, muito jovens, não vão lembrar disso, tá? Até porque, na época, vocês deviam ter seus 4, 5 anos de idade. Se é que tinham nascido. Magazine Luiza já sabia que o Rio Grande do Sul era um estado que lojas que vêm de fora têm dificuldade de penetrar. Por quê? Porque o gaúcho é muito barrista e muito apegado às coisas da terra. Vocês podem ver as propagandas das empresas que são gaúchas, compre dessa empresa, porque é uma empresa gaúcha. Eles fazem isso de propósito, porque eles sabem que o consumidor gaúcho tem este hábito. A Magazine Luiza comprou uma loja que era gaúcha, chamada Loja Zarno. Tá. No momento que ele comprou a Loja Zarno, ele não derrubou o nome da Loja Zarno do letreiro. Ele botou lá metade da fachada da Loja Zarno, metade do letreiro Magazine Luiza. À medida, durante 2 anos, que o gaúcho foi se acostumando com a história É o rapaz do fogão, meu filho. À medida que o gaúcho foi se acostumando com o nome Magazine Luiza e vendo que ele mantinha o hábito e até melhorado os preços da Loja Zarno, ele acabou... tem que abrir o controle, meu filho. Ele acabou tirando o nome da Loja Zarno. Hoje, Loja Zarno, vocês já tinham ouvido falar de Loja Zarno? Não, né? Loja Gaúcha que acabou porque foi da maneira certa. Uma loja que não fez isso e já tentou entrar 5 vezes aqui no Rio Grande do Sul, Casas Bahia, não consegue. Toda vez que ela entra, dois motivos acontecem. Um é um problema de tributos, ele se recusa a pagar alguns tributos que o Estado cobra, e o outro, cultural, porque o gaúcho não gosta de comprar de casa de nordestino, tá? E aí, finalmente, o ambiente de tarefa. O ambiente de tarefa são aqueles fornecedores, aquelas organizações, aquelas pessoas que estão mais próximos da gente. Então, os nossos fornecedores, será que eu vou ter fornecedor para esse tipo de produto que eu estou querendo fabricar? Pasmem, aqui, ó. Estamos precisando de seringa no mundo inteiro. Há pouca matéria-prima para produzir seringas no mundo. Então, isso vai fazer com que, por mais que a gente precise de seringa, não consiga produzir. Não tem caixa de papelão, porque com a crise reduziu muito a produção de tudo. Olá, tudo bom? Obrigado, querido. Se precisar de alguma coisa, você fala que eu interrompo aqui, tá? Se o senhor precisar de mim alguma coisa, eu interrompo aqui e consigo falar com o senhor, que eu estou dando aula. Vai lá. Clientes... tá, que clientes eu tenho aqui? Esses clientes vão ser só esses ou eu vou ter possibilidade de aumentar? Meu filho, se manda. Eu estou dando aula. Pode ser? Então fica quieto. Concorrentes. Como é que são os meus concorrentes? Eles são muito maiores do que eu? Eles são concorrentes que podem me colocar em risco?
E como é que é a regulação? Como é que são os sindicatos? Como é que é a minha relação com as prefeituras e órgãos fiscalizadores? Isso tudo vai determinar a minha capacidade de instalar meu negócio. Só para citar um exemplo para vocês, eu comecei dando aula em Osório. E lá, a prefeitura resolveu mudar algumas áreas onde poderiam ter serralherias. As serralherias que lá existiam tinham que sair. Poxa, quer dizer que o cara tinha um ponto lá há 30 anos e, de repente, ele tinha que parar? Ele tinha que parar e ele tinha que se mudar, porque naquele local não podia mais ter nenhuma empresa produzindo nada, porque eles diziam que o esgoto daquela região não era preparado para ter aquele tipo de empresa e automaticamente as famílias também não queriam mais aquele tipo de barulho naquela região. Isso impacta completamente no teu negócio, na tua maneira de existir, tá? Isso pode acontecer? Pode. É o ideal? De jeito nenhum. Um dos grandes problemas das empresas estrangeiras de virem para o Brasil é que as nossas regras mudam com muita frequência. E ninguém gosta de investir em um país que não tenha regras estáveis por pelo menos 20 anos. Que você está apostando em alguma coisa que você não sabe se vai valer ou não. Exemplo de novo, carro da Ford. Quem comprou o carro da Ford no último ano está lascado. O carro da Ford se desvalorizou barbaramente porque a fábrica decidiu que ia embora e foi. Daí, como é que vai ficar peça para o meu carro? Não sei. Acho que não vai ter. Tá? Ah, mas existe uma lei que me protege? Tem, entra na justiça. Vê daqui a quanto tempo você vai conseguir resolver a tua vida aqui. Tá? Bom, vamos lá. O impacto da tecnologia, então, é aquilo que os próximos slides são isso tudo que eu falei de uma forma mais mastigadinha, né? Quanto maior a eficiência na tecnologia, maior a minha capacidade de suportar as mudanças que acontecem no mundo. O que a teoria contingencial tanto defende é aquilo que o Taylor defendia, só que ao contrário. O Taylor dizia só existe uma única maneira de fazer, né? One best way. Ninguém podia mudar a maneira que o Taylor tinha elaborado. E a teoria contingencial diz não existe o one best way. Cada empresa, dependendo de onde está, vai trabalhar de um determinado jeito que vai impactar de outro jeito. Não existe uma receita de bolo. Puxa, então quer dizer que é difícil ser gestor? É. Por outro lado, é graças a isso que é uma profissão belíssima, porque você tem que estar o tempo todo atento e sendo criativo. E as soluções que você apresentar vão determinar a tua capacidade de resolver as coisas, e tudo que você bolar imediatamente vai gerar frutos logo ali adiante que vão ser percebidos por você ou por outras pessoas. Deixa eu só um instantinho só. Bom, basicamente, toda teoria contingencial, ela envolve uma análise, tá? E ela tem uma coisa que eu apliquei minha vida inteira e aplico até hoje, a teoria contingencial para bolar mudanças. Ela defende muito a necessidade de você criar um projeto piloto, que é um termo que vocês têm que aprender e que vocês vão ouvir muito na vida de vocês. Um projeto piloto em vez de você mudar tudo na casa inteira ou mudar tudo na empresa inteira, testa primeiro em um setor ou testa primeiro num pedaço da casa, vê se dá certo e aí, colocado em teste, muda para tudo. Toda vez que eu fiz uma mudança de processo lá nos hospitais onde eu trabalhei, eu sempre pegava as duas piores unidades. Uma unidade de convênio privado e uma unidade de convênio SUS. Quando eu digo piores, é excesso de movimento, tá? Muita rotatividade de paciente, muito trabalho, porque se desse certo ali, dava certo em qualquer lugar. E se desse certo ali, eu não precisava convencer os demais a adotar. Eles iam pedir para adotar, porque se deu certo lá, certamente vai dar certo na minha unidade. Então, muita coisa a gente alterou, desde rolo de papel higiênico até a forma de levar paciente, porque mudou completamente o custo do hospital. A Ana deu uma risada sobre o rolo de papel higiênico, mas foi isso mesmo. Normalmente os rolos de papel higiênico nos hospitais eram aquele rolo individual que vocês têm na casa de vocês. E aquilo me gera, além de um monte de estoque lá embaixo no almoxarifado, me gera um monte de estoque também na unidade, porque eu preciso ter papel higiênico para repor de imediato no quarto. Quando eu testei rolos de papel higiênico grandões, as minhas higienizadoras, em vez de trocar todo dia ou a cada 2 dias, elas praticamente levavam 15 dias para trocar o rolo.
E com isso, em vez delas terem um monte de rolinho lá em cima, na unidade, e mais um monte de rolinho lá no almoxarifado, eu tinha muito menos rolo de papel. E tinha uma outra vantagem, que é a parte triste que eu vou contar agora, não tinha como roubar. Os pacientes, eles pegavam o rolinho, trancavam com cadeado o rolinho, tá? Eles enrolavam o papel na mão para levar o papel embora. Com esses rolos grandes, como ele é muito pesado, a pessoa não consegue girar na mão para poder levar. Ele rasga quando você faz isso. E aí também me gerou uma economia substancial de custo de papel higiênico. Bom, estou dando um exemplo aqui para vocês do McDonald's, tá? O McDonald's descobre que o seu negócio está mudando e que existem duas manifestações concretas de mudança. Mais pessoas estão comendo fora em estabelecimentos de fast food, o que é bom. Só que devido a mudanças demográficas, cada vez tem menos jovens, você não tem tanta gente para consumir os teus lanches e também não tem tanta gente disposta a ganhar tão pouco pelo salário que eles pagam. E eles pagam pouco justamente porque eles têm que ganhar no custo. É uma tarefa burra, taylorista, que qualquer um pode fazer e aprender em 10 minutos no máximo. E aí, o primeiro desafio sugere, que no caso mais pessoas estão comendo fora, deveriam expandir o seu negócio para aproveitar isso, tá? Só que o problema número 2, que é não ter mão de obra, me impede de aumentar o tamanho do meu negócio, porque eu não vou ter mão de obra para tocar. Algumas soluções em potencial. Ou eu esqueço que dá para crescer e eu continuo como estou agora, ou eu começo a trocar pessoas por máquinas, e máquinas mais eficientes que me demandem menos gente, ou eu aumento o valor do salário e trago mais jovens para dentro, ou ainda eu começo a usar outro tipo de mão de obra que não jovem, como pessoal de dona de casa, ou pessoal aposentado mais humilde, estudante que abandonou o estudo, deficientes, analfabetos, por aí vai. Então eu tenho 4 possibilidades aqui, tá? E aí, a teoria da contingência diria que, criada uma dessas opções, eu deveria testar, né, para ver quais são as consequências que isso vai me gerar, para saber se vale a pena eu implementar. Eu não preciso fazer isso em todas as lojas e sair aumentando. Eu posso pegar uma loja de modelo e ver o que dá certo. Entenderam? E aí sim, escolhendo o modelo que deu certo, aí eu começo a expandir. Tá? Importante. Extremamente importante. O que deu certo hoje pode não dar certo amanhã. Nem no mesmo lugar, nem na mesma empresa. Por quê? Porque nós mudamos o tempo todo. Nós mudamos de gosto, nós mudamos de vontade e nós mudamos os nossos desejos. É normal, tá? É assim que o mundo vive, né? O padrão de saúde na Europa renascentista eram mulheres obesas, né? Vocês podem ver que os quadros todos são mulheres bem roliças. Depois veio nos anos 70, 80, aquela mulher esguia que era um palito, né? Hoje em dia já se preocupa em não ter um modelo único estético. Ontem foi anunciado que uma influencer morreu por uma lipoaspiração lá no Nordeste, no Ceará. Por quê? Porque ela achou que ela tinha um corpo lindo, ela achou que ainda não estava suficiente. Então, as pessoas ficam sob uma pressão constante e cada vez se entende mais que não existe o corpo ideal. Esse corpo ideal está lá no Photoshop, né? Funciona bem. Eu, por exemplo, não seria nem narigudo nem careca, né? Não é possível, só nascendo de novo. Eu trouxe alguns autores que eu não vou falar para vocês, mas eu coloquei esses autores aqui pensando na possibilidade que algum dia vocês quisessem estudar para concurso. Se alguém for estudar para concurso na área administrativa, não precisa ser cargo de administrador. Na área administrativa, existem concursos técnicos de administração e existem concursos ligados à gestão, psicologia, enfermagem e tal, que caem esses autores, tá? Então é um resumão para quem vai fazer concurso, sugiro que vocês não joguem fora. Essa mulher eu coloquei também pensando em vocês. Pessoal, no mundo que a mulher, aqui no Brasil, as mulheres começaram a votar em 33 ou 34, se não me falha a memória. Efetivamente, no mundo, a partir da década de 40, as mulheres não podiam votar antes, tá? Então, umas heroínas, como essa daqui, a Joan Woodward, fazia pesquisa pesada na área de sociologia industrial, que mudou muito a forma das empresas fazerem as coisas, tá? Essa é uma pioneira. Joan Woodward. É uma homenagem às moças da turma. Bom, teoria contingencial.
Extremamente importante. Não existe uma única forma de fazer, não existe uma decisão que dê certo agora que pode dar certo amanhã. Tudo é muito dinâmico, tá? E o ideal é que a gente faça projetos pilotos para testar antes de implementar em definitivo. A teoria da ecologia organizacional, ela também, assim como a teoria de sistemas, é inspirada na biologia, né? A teoria ela é baseada em Darwin. Leonardo, o que tu acha? Tá faltando bom senso. Quando uma nova espécie começa a entrar no meio onde já existe uma outra espécie, a tendência é que acabe ocorrendo uma competição para o mesmo tipo de recurso. E isso é extremamente importante, porque isso significa que uma espécie pode deixar de existir porque a outra se colocou no lugar, tá? É o caso, por exemplo, talvez vocês tenham plantas em casa, quando uma outra planta começa a se enroscar na outra e acaba matando a anterior. Ela usa os mesmos recursos e suga a mais antiga para poder sobreviver, tá? E aí Darwin fala o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. E a mesma ideia vale para as empresas. Não é a mais forte a que tem mais grana. Se fosse assim, empresas com 100, 200 anos nunca quebrariam. É a que melhor se adapta, é que se dá bem no mercado. O Selznick tem um livro bem legal sobre liderança, e esses livros de autoajuda que vocês veem por aí é tudo inspirado no Selznick, tá? Esses caras são os copiadores, são sem vergonhas, botam os nomes bonitos, o monge servidor, líder não sei das quantas, tudo copiado desse cara, tá? E ele foi um dos teóricos dessa época também, que ele diz que a organização é um sistema aberto e ajustável que reage às influências do ambiente. E lógica, né? Nós também somos. O triste é daquela escola anterior da teoria dos sistemas, e ele diz o seguinte: um campo organizacional nada mais é do que um conjunto de organizações que têm relações entre si. Puxa, e daí? E daí, pessoal, que eu já dei um exemplo para vocês. Forquetinha, no momento que deixa de ter o Banco do Brasil, impacta nas outras empresas que estavam ali em volta. E impactando nas outras empresas, aquela pessoa que trabalhava para uma dessas empresas fica desempregada. E se ela fica desempregada, ela tem que pegar as trouxas delas e se mudar. E aí a cidade começa a diminuir porque dá evasão do meio rural para o meio urbano. E aí no meio urbano, onde as pessoas vão ficar? Na favela. Por quê? Porque ela não consegue comprar em um outro lugar. Ela precisa ter um local de invasão. E se ela precisa estar no local de invasão, vai ser mais um que vai ficar dependendo do sistema de saúde, que vai gerar impacto para todos nós em termos de recursos, porque vai ser mais um para disputar os poucos recursos que o SUS tem. E assim vamos vivendo. Opa, volta. Os dois principais autores dessa teoria da ecologia, eu não gosto dessa teoria, tá? Eu pessoalmente tenho uma antipatia por ela, daqui a pouco vocês vão ver um slide e vão entender por quê. São Hahn e Freeman. E, basicamente, eles diziam o seguinte: essa seleção de empresas, de organizações... só um instantinho. Quando eles diziam o seguinte: quando você cria uma empresa, ela tem uma estrutura genética que nem teria no corpo, tá? E essa estrutura genética, ela acaba se mantendo e é o que me permite sobreviver em relação às outras. Isso é uma bobagem enorme, porque significa o seguinte, na cabeça deles: se eu tenho uma estrutura genética que suporta o Covid, eu vou sobreviver independente de qualquer coisa que vai acontecer. Qual é a certeza que a gente tem disso? O mundo muda o tempo todo. De repente, essa forma de Covid eu sobrevivo, mas vem uma variante de Covid que vem da África do Sul, de Manaus, que me come vivo, certo? Então, não existe uma memória genética nas organizações a ponto de mantê-las sempre vivas, né? E a pergunta que esses caras fizeram nesse estudo, The Population Ecology of Organizations, se alguém tiver interesse do artigo original, eu tenho, eles queriam identificar por que existem tantos tipos diferentes de organizações dentro de um mesmo ambiente. E o que eles observaram na pesquisa deles, então, eles não foi um chute dado, uma reflexão pura e simplesmente, eles viram as várias organizações dentro de um meio
e viram que a diversidade entre elas era algo que fazia com que houvesse organizações diferentes. Só que as organizações, de um modo geral, muitas vezes não conseguem mudar, executar mudanças rápidas quando muda todo o ambiente. E foi o que aconteceu, e a gente viu isso de uma forma muito cruel quando entrou a pandemia. Muito restaurante, muito bar quebrou, porque não conseguiu se adaptar a isso. Porque aquele tipo de cliente que ela atendia não era o tipo de cliente que queria comida à distância, tá? Abri um negócio aqui que eu não estou conseguindo... Um bocadinho. Eles não olhavam uma organização específica, mas eles estudaram um conjunto de organizações que viviam umas com as outras. É o fornecedor, por exemplo, de papelão da empresa que produz seringa, é o fornecedor do plástico da empresa que produz seringa, é o fornecedor do metal, do aço inox que produz agulha, e essa empresa, então, vai lá e pega o plástico e transforma em seringa, que, por sua vez, junta na agulha e fornece para alguém. E aí, se algum desses elos se romper, a dificuldade de eu entregar para o destino final. Porque eu falei da seringa, por aquilo que eu falei há pouquinho para vocês, vai faltar seringa, porque não tem plástico para produzir seringa. Tá? Extremamente importante também nessa teoria, que eles diziam que as organizações tendem a ser inertes. O que é inerte? Inércia da física é aquilo que você tende a manter o seu movimento. Lembram disso? Lá das leis de Newton? Vocês não estão estudando física, esquece. Não tem como você saber isso, esqueci. Newton tem 3 leis. Uma é da inércia, tá? Se você empurrar um corpo para frente, ele tende a manter esse movimento para frente indefinidamente, porque não tem nada que interrompa. Isso em condições ideais, sem atrito, sem nada, tá? E aí eles entendiam que era assim nas empresas também. Uma vez fazendo aquilo, eles mantinham sempre a mesma tendência de continuar trabalhando daquele jeito. E que fontes existem de inércia para as organizações? Bom, existem alguns internos, que é, por exemplo, o grau de conhecimento, os regulamentos, o custo econômico de mudar, e os externos. Eu, de repente, não vou conseguir mudar, porque no local, na região onde eu estou instalado, aquilo não pode acontecer. Um exemplo para vocês. Não adianta eu ser um obstetra que defenda o aborto para mulheres que engravidaram de forma indesejada e eu estou na Polônia, porque a legislação da Polônia diz que eu não posso fazer aborto, tá? Então não adianta abrir uma clínica ali. Não adianta eu abrir como se chama, meu Deus do céu? Um jardim de infância, uma creche na Alemanha, porque o número de nascimentos na Alemanha é tão pequeno que eu vou ficar com a creche vazia. Tá? Lá tem muito idoso, então é melhor abrir um lar para idosos do que abrir uma creche. E aí, extremamente importante, e isso é uma grande verdade, quanto mais experiente uma organização se torna em um tipo particular de mudança, mais provavelmente ela tende a repetir essa mudança. Por quê? Porque como eu já faço isso há muito tempo e eu já vi que aquilo dá certo, muito provavelmente se eu fizer a mesma coisa de novo vai dar certo outra vez. Qual é o problema? O mundo muda. Nem sempre o que eu fiz antes vai dar certo de novo. Lembre-se da teoria contingencial. Tá? Para eles, então, só os mais fortes e hábeis sobreviverão, hábeis no sentido de se adaptar. E aí eu posso ter 2 tipos de estratégia para sobreviver na ecologia organizacional. A generalista, aquela que eu faço qualquer coisa para todo mundo, como um supermercado, e a especialista, onde eu sou, por exemplo, uma delicatessen de carnes especiais. Eu só trabalho com carnes especiais para churrasco para pessoas que têm muito dinheiro. Qual é a vantagem? Na generalista, se eu tenho um ambiente que não muda, que é sempre constante, eu vou ganhar muito dinheiro. Em compensação, se eu trabalho num ambiente que pode mudar a qualquer momento, as especialistas são as que melhor se adaptam às mudanças ambientais. Então, pessoal, não existe um tipo de organização ideal. Eu trouxe um termo para quem for fazer economia, caso algum venha fazer, que é a liability of newness, que é esse nomezinho que está na terceira linha, tá? Liability of newness é quando eu estou começando um negócio, se eu sou empreendedor, o meu nome é pouco conhecido no mercado, eu não tenho uma relação com fornecedores a ponto deles me venderem se eu pagar adiantado.
No momento que eu não pago, que eu não tenho caixa para pagar adiantado, eu tenho muito pouca chance de conseguir adquirir mercadoria. Significa, pessoal, que eu tenho que ter um capital de giro maior no começo da empresa, justamente para suportar esse pagamento adiantado. Porque se eu sou antigo, eu compro a mercadoria, elaboro essa mercadoria, vendo, recebo do cliente, aí então eu tenho que pagar para o fornecedor. Quando eu sou novo, ninguém me dá esse crédito, tá? Isso é assim para qualquer tipo de negócio, seja agência de publicidade ao mercadinho da esquina. Isso é o normal, tá? 2 segundos que eu estou terminando de atar o tênis do pequeno gnomo perverso que está aqui ao meu lado. E aí, extremamente importante, toda a empresa e nós todos, por isso a ecologia organizacional, tendemos à degeneração. A gente tende a desintegrar e para eles é normal empresas fechando. Isso é tão verdade, muita gente acredita nisso, que alguns autores europeus e americanos dizem assim, olha, as pessoas têm que parar de sentir pena das empresas que fecham. Elas tinham que quebrar mesmo, porque elas já não eram fortes antes, veio a pandemia e terminou de arrasar o que já estava ruim. E aí vão sobreviver só as que têm condições de competir no mercado, e elas vão ter menos competição e vão conseguir se reestruturar mais facilmente e vai ter mais dinheiro sobrando para elas poderem investir nelas, porque vai ter mais crédito bancário. Isso é muito bacana de falar quando você não é o dono da empresa e tinha um monte de empregado, né? Ou quando você era empregado de uma dessas empresas que quebrou. Gente, é difícil você estar num ramo que você fica um ano sem poder vender ou vendendo muito menos do que estava previsto vender. Não é fácil. Quanto maior você é, maior, e aí eu coloquei esse slide também para ensinar vocês isso, economia de escala. Economia de escala é, quando eu produzo muito um tipo de serviço, ou um tipo de produto, mais barato fica esse produto. Uma coisa é eu produzir numa máquina 1.000 alfinetes com um operário. Outra coisa é produzir nessa mesma máquina 10.000 alfinetes com esse mesmo operário na mesma quantidade de tempo. Quanto mais alfinetes eu produzir, mais o salário daquela pessoa fica sendo reduzido e dividido pelo número de alfinetes produzidos. Eu sou um exemplo de que isso é uma verdade. Nós temos salas ali que cabem 30 alunos, 40 alunos, tá? O meu salário sairá mais barato para o governo quanto mais alunos tiver na sala. Então, se naquela sala de 40 tiver 40 alunos, o meu salário fica diluído por 40. Se eu, por outros lados, se eu tiver numa sala de 40 e só tiver 20 alunos, o meu salário fica muito caro porque eu estou sendo diluído por 20 alunos. Ah, Sérgio, mas a escola é gratuita, a gente não paga? Paga sim, vocês pagam através de impostos. Então, quanto mais eu for aproveitado, maior a tendência de que meu custo caia. Nas aulas do ensino superior, nessas APNPs, eu libero 60 alunos nas minhas aulas. Por quê? Para tornar o meu custo mais barato. Nas aulas do ensino médio, não adianta eu querer fazer isso, porque o Instituto tem uma política de não colocar mais do que 30 alunos dentro de sala de aula, tá? Então eu não consigo fazer isso. Eu penso como administrador, não como professor. Quanto mais eu produzo, mais acesso a recursos eu vou ter. Puxa, quer dizer então que quanto eu mais vendo, mais eu ganho dinheiro e mais eu consigo fazer negócio para ter fornecedores melhores? Sim. É por isso que os grandes ficam cada vez maiores. É por isso que vocês não viram nenhum dono do Zafari chorando na esquina. Tá? Eles conseguiram fazer compras maiores do que faziam antes, justamente porque tem maior poder de compra e maior poder de venda. Aqui já falei. Lacunas da teoria, aqui. Qual é o problema? Essa teoria não me diz assim, qual é o tipo de organização que isso dá certo, qual é o número de organizações que eu tenho dentro daquela população organizacional para que isso dê certo, qual é o limite ótimo de competição, 5 firmas no mesmo ambiente, 10 firmas, 15 firmas, ela não diz, ela não responde isso, tá? Eles estão dizendo também que o ambiente externo é sempre bonzinho, que tudo vai dar sempre certo, e que os gestores, eu, por exemplo, que fui administrador, eu sou passivo, eu não vou ter uma ideia do que fazer. Isso é cascata, gente. A gente mudou a maneira de trabalhar do hospital muitas vezes justamente porque nós gestores vimos que as coisas estavam mudando e nós mudávamos as nossas estratégias, né? E essa é a minha maior implicância. Ele também diz, então, que a inércia faz com que as organizações trabalhem a favor dos ventos e, puxa, a maior bobagem de todas, que nós não carregamos material genético enquanto falamos de organizações industriais, tá? Ou organizações de serviço.
não são seres vivos. As pessoas mudam dentro da empresa, então não tem um DNA que fique constante. Tá? Alguns exemplos eu trouxe para vocês. A Varig, a empresa que eu trabalhei, era a maior da América Latina. Vocês nem ouviram falar porque ela quebrou em 2005. Nós estamos em 2020, vocês não tinham nem nascido, se eram bebezinhos quando ela quebrou. A Panam é mais antiga ainda. A Panam era o orgulho dos Estados Unidos, é Pan American Airlines. Quebrou na década de 80 ou início de 90. Fez um monte de bobagem. A Southwest, por outro lado, é uma empresa exitosa. Ela é da década de 90 nos Estados Unidos e ela é que criou o sistema low cost, low fare, baixo custo, baixas tarifas, que o resto do mundo copiou, inclusive a Gol, a Azul e outras tantas. Tá? Essa empresa existe até hoje nos Estados Unidos e mesmo lá naquela época que as torres gêmeas explodiram com os aviões, ela teve pouca perda de mercado. A outra teoria que eu vou passar muito rapidinho para vocês é a teoria da dependência de recursos, que é aquela que eu comentei na aula passada, que diz que quanto menos recursos tiver, mais ele vai valer. E quanto mais eu, enquanto organização, tiver acesso a um recurso que uma outra organização não tem, mais poder eu tenho. Óbvio, né? Tudo é assim na vida, né? Se eu conseguir escolas melhores, a tendência é que eu tenha empregos melhores. Se eu tiver uma empresa que já está no mercado há algum tempo e já tem um relacionamento com os fornecedores há algum tempo, a tendência é que eles queiram vender para mim e não para aquela outra empresa que acabou de começar. Tá? E aí vamos finalmente para a teoria institucional. A teoria institucional é extremamente interessante e importante porque ela diz o seguinte, ela tenta entender por que algumas organizações adotam um tipo de conduta em relação ao mercado onde ela está inserida. E ela diz o seguinte, essas organizações tendem a ter este comportamento para ter legitimidade. Puxa, o que é legitimidade? As pessoas a reconhecem como uma empresa válida e com a qual eles gostam e querem fazer negócio. Se ela for uma empresa ou uma organização em que isto é uma verdade, maior a tendência de que as pessoas queiram fazer negócio com ela. E quanto mais queiram fazer negócio com ela, maior a tendência que ela seja copiada por outras organizações. Exemplos assim, para quem consegue ver um pouco de televisão. O Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, eles são hospitais que toda hora saem na televisão, são os dois maiores concorrentes entre si lá em São Paulo. Toda vez que um político fica doente, ele não vai parar no SUS, ele pega um avião e vai para lá. E aí, esse sol na minha cara não está dando certo. Deixa eu puxar para cá, senão eu não enxergo vocês. E aí a tendência é que os outros hospitais adotem aqueles hospitais como um padrão a ser seguido. Tá? Aqui em Porto Alegre, o padrão a ser seguido é o Hospital Moinhos de Vento. Eles se vendem como o melhor hospital, não são, mas eles se vendem como tal, e os outros tentam imitá-lo. Tá? O Mãe de Deus tentou durante um tempo, não conseguiu, e agora está quebradinho. O Divina Providência tem uma característica próxima, mas o fato é que, se você perguntar a alguém de Porto Alegre, de classe média alta, onde eles querem ter filhos, eles sempre vão dizer que é no Moinhos, porque o Moinhos diz que ele tem a melhor maternidade de todas, porque é a mais bonita hotelaria, porque isso, porque aquilo, e as pessoas vão e acreditam nessa balela, tá? É como se a cor do papel de parede fosse mais importante que a qualidade do hospital. Mas não estou dizendo que seja ruim, eu só estou dizendo que isso não deveria ser o parâmetro, mas as pessoas entendem que é. Tá? Existe um termo em inglês que vocês vão aprender aí no futuro, que é take... isso cai em Enem, tá? É um termo que eles adoram botar em provas de concurso. Taken for granted é o termo em inglês. Está lá embaixo com asteriscozinho. A tradução disso é tomado como certo. Vocês têm músicas que falam taken for granted. Ou seja, é isso mesmo, aquela é a verdade, aquilo é o que a gente entende que é o padrão, tá? Então, quando um conceito está institucionalizado, ou seja, todo mundo entende que aquilo é o correto, ele é taken for granted. E aí vem a história do vamos internar nossas mãezinhas lá no Hospital Moinhos, porque lá tem a melhor hotelaria, a melhor maternidade que tem na região aqui.
O Instituto Federal, em boa parte do Brasil, é considerado uma escola de alto nível e existem cursinhos preparatórios, em vários estados, para que os pais consigam botar os alunos no Instituto Federal. Aqui no Rio Grande do Sul, os institutos federais são muito pouco conhecidos. Por que razão, exatamente, eu não posso lhes dizer, não sei, tá? Isso merecia até um estudo. E quando é que eu me dei conta disso? Quando eu fui com a minha família para o Espírito Santo e lá na televisão, curso preparatório para o IFES. Aí eu desci, fui falar com o porteiro do edifício. O que é IFES? O senhor não conhece IFES? Instituto Federal do Espírito Santo. Ah, todo mundo quer entrar lá, porque as escolas são de excelente nível, eles matam as particulares aqui. Pois olha, pessoal, lá está institucionalizado que os institutos federais são de excelente nível. Vocês estudam, se não me engano, na 6ª melhor escola do Rio Grande do Sul, em termos de Enem, Enem, Nádia? Enem, vocês fazem Enem. Nádia é superior. Nós batemos um montão de escolas particulares. Quantas pessoas sabem disso ali no Rio Grande do Sul? Muito poucas, tá? Mas Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, são os estados que eu sei que o Instituto Federal é bem visto, o Paraíba, é institucionalizado a ideia de que são instituições de excelente qualidade. Então as pessoas aceitam aquilo como uma verdade. E aí, como as organizações querem tentar imitar aquela que dá certo, eles criaram um termo isomorfismo. Iso quer dizer igual, morfismo quer dizer forma, tá? E existem 3 tipos de isomorfismo nesta teoria. Uma é o coercitivo. Uma organização mais forte exerce expressões formais e informais sobre outra que seja dependente. Por exemplo, a General Motors, ela é de Gravataí, ela quer ter uma excelente qualidade nos seus veículos. E ela depende de uma série de fornecedores, porque ela mesma não fabrica nada, ela é uma montadora, ela monta peças que outras fábricas produzem. O que ela faz? Ela faz uma força enorme para que aqueles fornecedores só trabalhem com excelente qualidade. E excelente qualidade não quer dizer pagar alto salário para os seus funcionários, quer dizer pagar preços de mercado, mas com alta qualidade na hora de fornecer, porque ela não quer ter carro capotando, porque ela vai ser processada, tem danos na imagem e tudo mais. A rede Pão de Açúcar, que é uma rede que aqui no Rio Grande do Sul não existe, mas São Paulo para cima é muito forte, ela compra da Tramontina. A Tramontina é uma fábrica enorme aqui no Rio Grande do Sul, mas se comparado com o volume de vendas da rede Pão de Açúcar, a Tramontina é pequena. O que a Pão de Açúcar fez? Ela mandou mudar práticas de trabalho lá dentro da Tramontina para se adequar às normas de sustentabilidade da rede Pão de Açúcar. Quer dizer que não pode ter mão de obra muito mal paga, não tem que ter desperdício, não pode ter danos na natureza e por aí vai. Isso aconteceu há uns 10 anos já e até hoje eles adotam a maneira do Pão de Açúcar de trabalhar. Isomorfismo mimético. Mimético quer dizer imitar. Quando uma organização faz alguma coisa que o mercado diz que aquilo é a maneira legal, que é dali que eu vou comprar, as outras todas vão atrás. Coca-Cola. A Coca-Cola começou a produzir a tal daquela bebida preta cheia de açúcar, e aí houve uma série de imitadores, via Pepsi-Cola, e hoje vocês têm Fruc-Cola, Chuc-Cola, e não sei mais o que cola, e não sei o que cola. Então, todas as outras imitam porque o sabor cola é um sabor de preferência da juventude. E a gente tem um nome para isso em administração, que é benchmarking, que é aquele nomezinho que está ali entre parênteses. Benchmarking é copiar de alguém que é excelente aquilo que ele faz e fazer igual. No caso das organizações, elas tentam imitar o que outras organizações já bolaram e fazem, colocam em prática. Existe uma outra tradução que eu gosto para esse nome benchmarking, que é pirataria. É quando eu copio algo de alguém e não pago. Benchmarking é a mesma coisa, eu copio e não pago, tá? Ah, mas isso é feio. Pessoal, isso existe desde que o mundo é mundo, tá? Então, alguns de vocês devem ter pessoas que os inspiram a estudar, que os inspiram a ser o profissional que querem ser. Vocês devem, talvez, já ter alguém que seja de uma profissão que vocês querem ser, porque vocês querem ser igual àquela pessoa. Isso é benchmarking. Vocês estão querendo seguir a mesma trilha que aquela pessoa seguiu na vida dela. As empresas fazem igual, tá? E, finalmente, o isomorfismo normativo, que é, já que eu e você estudamos na mesma faculdade,
e tivemos os mesmos conhecimentos, eu vou aplicar naquela organização a mesma forma de ver. Então, eu sou formado em administração, o meu colega João é formado em administração, a minha colega Marina é formada em administração, cada um está trabalhando numa empresa. Toda vez que a gente se depara com algum problema similar, a gente adota a mesma solução porque nós aprendemos das mesmas coisas. Tá? Então, essa é uma tendência onde a educação acaba influenciando as organizações porque as formações são muito similares. Entenderam isso? Coercitivo, que é na marra, alguém manda, você obedece. Mimético, alguém faz e eu imito. E o normativo, a gente aprendeu assim, vamos colocar assim, porque assim era o certo que nos ensinava. Tá? Vamos orar todo dia, porque só assim vamos encontrar o caminho de Deus. Não é assim? Esse é o tipo normativo. Meu pai ensinou, o pai dele ensinou, o pai do outro ensinou, o pai do outro ensinou, ainda que tenhamos crenças religiosas diferentes, no final das contas a gente reza para Deus de formas diferentes. Alguém aí reza? Só para saber. Sim? Eu Sim, rezo, sim. Isso aí, todo dia eu rezo. O único dia que eu não consigo rezar no horário programado é justamente hoje. Eu rezo 17h15, todo dia às 18 horas meu relógio toca. Hoje, como eles botaram minha aula no horário que não é normal, então a gente reza antes. A teoria neo-institucional, neo é o de novo, que nem o neoclássica, ela é a teoria institucional trazida para os dias atuais, porque essa institucional foi lá do final da década de 50, tá? Então, a neo-institucional, ele está dizendo o seguinte, os comportamentos individuais e as disputas de poder também influenciam a forma como as organizações agem. É o que acontece nas casas de vocês. Você está dando mais para o meu irmão ou para minha irmã porque ela é a tua preferida. Ou você gosta mais do meu irmão, não é assim aquela balela que a gente cansa de ouvir? Por que ele ganhou tal coisa e eu não ganhei? É a mesma coisa nas famílias e é a mesma coisa que existe nas organizações, tá? O neo-institucional diz o seguinte, as organizações são atores que, à medida que eles vão interagindo com o ambiente, eles vão se moldando para dar certo naquele ambiente. É o que nós fazemos no nosso dia a dia. Vocês, quando saem da sua escola estadual, da sua escola particular e vieram para o Instituto, vocês começaram a se moldar. Todos nós, inclusive eu, estamos nos moldando a essa nova maneira de dar aula, que eu não sei até quando vai se prolongar, mas o fato é que nós tivemos que nos adaptar. Se não, se a gente não tem essa capacidade de adaptação, a gente não sobrevive. Extremamente importante. Eu só serei professor se vocês me considerarem como tal. Não é o fato de eu ter mestrado, doutorado e concurso que me transforma no professor. No momento que vocês disserem que aquele cara não aprende nada, eu perco a minha legitimidade e vocês passam a me desconsiderar. Certamente, em algum momento da vida de vocês já devem ter passado por algum professor ou professora boçal, e certamente vão passar por outros daqui para frente, porque eu na faculdade tive vários. Inclusive no mestrado e doutorado. Tive alguns caras que eu quero distância deles, não quero eles perto de mim. Tá? E tive outros que são de excelência que fizeram diferença na minha vida. Né? Então, quando a gente considera aquela pessoa a pessoa diferenciada, a gente confere a ela legitimidade. Hoje, nós temos um problema sério de governança no país, porque uma parte da população discorda do atual governante e uma pequena parte, 28%, 29%, mas é uma parte importante, considera que a pessoa está fazendo tudo certo. Enquanto isso, já morreram 225 mil pessoas. Ora, ele pode, toda hora, se fala em impedimento, impeachment. Impeachment mostra que ele está perdendo a legitimidade para governar. Ele não me representa. Entende? Então, é isso que está acontecendo. É pura teoria neo-institucional hoje. Eu até já usei o Albert Einstein no Sírio-Libanês. Os atores, ontem deu um golpe em Mianmar. Mianmar é um negocinho no meio do nada, tá? O governo militar, pela enésima vez, está derrubando a pessoa que estava como presidente. Por quê? Porque eles entenderam que aquela pessoa não representava mais. Vocês estão estudando alguma coisa sobre Getúlio Vargas em história? Já estudaram? Não? Estado Novo e tal? Isso aí. Quando o Getúlio Vargas fez a ditadura através do Estado Novo, ele tinha legitimidade para tal, porque o povo e os militares davam poder para ele. Quando ele foi defenestrado e iam tirá-lo, ele estava perdendo a legitimidade, foi por isso que ele deu um tiro no peito, tá? Porque ele deixou de ser alguém que a gente quisesse ter como nosso presidente. E aí
nessa teoria, enquanto na teoria estruturalista considerava, ou na teoria dos sistemas considerava o homem um homem funcional, nessa ele considera o homem como um homem social, muito parecido com aquela lá do homem das relações humanas. Por quê? Porque eu, de acordo com a organização que eu estou, eu trato de mudar a minha conduta para me adequar àquele ambiente. Então, eu não me comporto na igreja da mesma forma que eu me comporto na minha empresa, como eu me comporto, por exemplo, na minha família. Tá? Bom, de que forma as empresas podem incorporar o que está vindo de fora? Por coerção, é quando é na marra. Por exemplo, os canudos plásticos estão sendo proibidos ao redor do mundo. Agora acabou de sair uma propaganda do Nescau dizendo que agora os canudinhos do Nescauzinho são todos de papel. Por quê? Porque ou muda ou muda. Os carros, em algumas montadoras, a partir de 2025 não vai ser produzido nenhum elétrico, nenhum combustível. A partir de 2035, a General Motors já declarou que também não produz mais nenhum combustível fóssil. Normalização é quando existem uma série de reconhecimentos no ambiente que, se eu usar determinada coisa, aquilo me diz que eu sou bom. Então, a ISO 9000 é uma certificação de qualidade que é dada para empresas ao redor do mundo, e que as empresas que obtêm esse certificado já têm um ponto a mais para conseguir exportar e fazer negócio com outras empresas. Um dia eu conto para vocês o que eu acho da ISO 9000, hoje não vou contar porque vocês estão muito novos, mas a gente vai ter aula, acho que no 3º ano de novo, em gestão de pessoas, e aí eu lembro de falar sobre isso com vocês. Indução. Eu sou uma ONG, e para eu poder manter o meu trabalho funcionando, minhas atividades existindo, eu acabo tendo que, para continuar existindo e receber dinheiro, eu acabo tendo que fornecer para o agente público, o ente público, o governo, as minhas notas fiscais, o que eu estou gastando, aonde está sendo investido o dinheiro, tá? As pessoas constroem ONGs para fazer projetos, para receber recurso público, para poder atender a uma camada da população que o ente público não consegue atender. Por exemplo, eu montei uma ONG para ajudar crianças famintas lá no Nordeste, na Caatinga. O governo não consegue chegar lá. Eu monto um projeto, concorro no governo, o governo me dá o dinheiro, eu vou lá e consigo começar a dar comida para crianças de 0 a 5 anos lá na Caatinga. Eu tenho que provar que essa comida está chegando, e eu tenho que provar que eu comprei por um preço justo. Eu não posso dizer que eu comprei um saco de feijão por R$15, quando na verdade eu paguei 25. Eu tenho que provar que eu paguei 15, que era o preço de mercado. Tá? Estou dando um exemplo só. Tá? E aí, finalmente, o mimetismo organizacional. De novo, a nossa palavra mimetismo. O mimetismo é quando a gente imita os outros. Então, é muito comum, e todos vocês vão trabalhar em empresas de formatos diferentes, de ramos diferentes, e todos vocês vão ter um tal de comitê da qualidade. Por quê? Porque é moda. Se não tiver comitê da qualidade, não é uma empresa séria. De um modo geral, o comitê da qualidade existe só porque é moda. Mas muito da qualidade que deveria existir não existe. Nós somos um país tão diferente que as pessoas se acham no direito de cobrar mais porque tem qualidade, quando qualidade devia ser algo inerente ao produto ou serviço que você está adquirindo. Você não devia ficar feliz porque o cara está te fazendo um baita atendimento. O baita atendimento tinha que ser sempre, né? Tinha que ser normal. E a gente só fica radiante muito ocasionalmente porque isso está cada vez mais raro. É uma pena, né? Aí estão algumas das referências que eu utilizei. Se alguém quiser alguma delas, eu tenho, outras só em livro, que é o caso lá do primeiro, mas são coisas mais ligadas à administração. Pessoal, na próxima aula nós vamos corrigir, vai ser segunda-feira que vem, nós vamos corrigir os exercícios de teoria institucional e contingencial. Os vídeos é só sobre essas duas teorias, institucional e contingencial. Na contingencial, vocês podem dizer que vocês estavam querendo estudar tal matéria, mas surgiu uma matéria mais difícil e vocês foram obrigados a parar aquela e estudar a outra. Ou vocês tinham um planejamento para fazer alguma coisa, e aí houve uma mudança de planos, ou a luz acabou na tua casa e você tem que se adaptar à nova contingência. Isso significa procurar um local que tenha luz. Ou vocês podem, por exemplo, testar novas formas de estudar. Em vez de eu deixar o trabalho do Sérgio para o último dia, eu vou passar a fazer o trabalho do Sérgio assim que dá o dia da explicação do exercício, porque aí eu já resolvo o meu problema com aquilo está fresco na minha cabeça e me sobra mais dias para fazer as outras atividades. Contingência.
Porque se eu otimizo meu tempo, eu uso ele melhor e paro de ficar em pânico se está dando tempo ou não. Outra, hoje eu sei que eu tenho internet e tenho o telefone funcionando. Pode ser que amanhã não tenha internet e o telefone estrague. Então, contingência. E na teoria institucional, vocês podem citar exemplos de pessoas que vocês entenderam que eram pessoas diferenciadas na vida de vocês e que aquela pessoa me atendeu em algum momento da minha vida, me causou impacto e eu também quero ser que nem aquela pessoa e vou seguir na mesma profissão. São ideias, tá? Em termos de organização, vocês podem também contar sobre empresas, e aí pode ser uma declaração, olha, eu fui usar o serviço tal e eu vi que esse serviço era muito similar a um outro serviço, e aí eu fui pesquisar e descobri que esse serviço se inspirou no outro serviço. Quem copiou quem? Burger King copiou o McDonald's ou o McDonald's copiou o Burger King? Isso é pura teoria institucional. Tá? A ideia do fast food foi inventada pelos irmãos McDonald's. Quem não viu Fome de Poder, assista no Netflix. É baita filme. E as outras empresas que vieram depois imitaram a maneira do McDonald's de fazer. Isso é pura teoria institucional, mimética, isomorfismo mimético na marra. Tá? Então, vocês podem fazer isso, pode simular alguém fazendo sanduíche e aí dizer, gostei, vou fazer igual. Isomorfismo mimético. Gente, o céu é o limite, dá para ter um monte de ideia. Tranquilos? Viu, Ana Lúcia? É bom, né, cara? Eu recomendo esse filme para todo mundo. Tu fica indignado depois de ver esse filme. Eu, por exemplo, jurei que nunca mais ia comer McDonald's. De tão bravo que eu fiquei com o tal do Ray Kroc. Ray Kroc, na verdade, é o apelido dele. Bom, então sábado que vem não teremos aula, só nosso encontro vai ser na próxima segunda, tá? Eu vou botar isso no e-mail que vai hoje, tá bom? Tranquilos? Dúvidas? Falem agora o cálice para sempre. Yes. Aprenderam 2 termos em inglês importantes, hein? Taken for granted, não esqueçam, dado como certo, tomado como certo. E liability of newness, é o fato de você, por ser novo, não ter a confiança do mercado em você. É o que acontece quando vocês saem da faculdade e ninguém quer contratá-los. Como é que eu faço para diminuir a minha liability of newness? Eu trato de, nos meus estágios da faculdade, me grudar nos professores que eu considero que trabalham com as matérias que eu gosto, me ofereço para as atividades e vai para o meu currículo essas atividades, porque quando chegar na hora da entrevista, eu estou me vendendo. Entenderam? Eu já sei o que você está falando, eu já fiz isso na prática, eu não só fiz no banco escolar. Aí o cara vai dizer, como é que você fez? Eu trabalhei num projeto tal, do professor tal, que lidava com isso, e se você conseguir explicar, matou o teu concorrente. Certo? Gente, beijos grandes, fiquem com Deus, juízo, e boa semana para todos, tá? Para quem está em Canoas, bom feriado amanhã.